Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E voltando às gravações na Flórida. Gente, que felicidade voltar a esse estúdio maravilhoso que eu super indico para vocês, Invictus Podcasts. Esse é o estúdio da Invictus, onde eu gravo aqui na Flórida. Muito obrigada! E agora vou apresentar para vocês minha convidada, minha primeira convidada daqui da Flórida, depois de uma temporada em Nova York, voltando às gravações na Flórida. Minha primeira convidada, quem mais? Quem poderia ser mais super especial? Dani Douglas, do Diário de uma Nordestina. Já ia falar errado aqui. Ah, minha filha, porque é um palavrão. Gente, essa mulher é maravilhosa. Se você ainda não conhece ela, você vai lá no Instagram, você vai conhecer ela através do Diário de uma Nordestina. Maravilhoso, adoro. Diário da Nordestina nos EUA. Então é um palavrão mesmo. Tô super feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E tipo assim, tem um porquê de Nova York e depois logo me pegar primeiro. Eu morei pertinho, tipo, Sério? 9 anos. Então, assim, você já tava me puxando, tava de lá pra cá, de cá pra lá. É um prazer estar aqui, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada por você estar aqui e trazer sua história pra cá. Pois é, tipo, uma das melhores coisas, eu amo New Jersey. Muita gente nunca viu, nunca conheceu New Jersey como eu, né? Ver aquela área ali de Newark, não sei o que, falar, ai, que loucura. New Jersey é enorme. É um estado grande e, olha, se vocês tiverem oportunidade, explore, porque New Jersey tem muita beleza, muita coisa, muita cultura, muita coisa para ver. Mas a melhor coisa de morar lá é o quê? Ficar pertinho de Nova York. E quando você já chegou direto em New Jersey? Já. E como é que foi a mudança pra Flórida? A mudança para Flórida porque o meu pequeno passou no FIU, né, para fazer business. E aí a gente... Tanto eu quanto meu marido, a gente é de, como ele fala, de vez em quando vai sair em inglês, não vou tentar não. O homem é de lugar quente. Sim. Eu, baiana, e ele é da Arizona. Então, a gente passou esse período porque ele tinha, né, aberto um business um pouco antes de me conhecer e tinha que ficar lá, né, para poder fortalecer. Mas a parte dele, do business, ele não precisa fisicamente estar lá. Então, foi tipo assim, já estava querendo mudar, o menino... Passou, então tem aquele negócio que a faculdade, quando você tem residência local, fica 30%, né, mais barato. Sim. Aí partiu Flórida. Aí chegou aqui e arrasou. E da onde você é no Brasil? Vamos voltar à sua história. Eu sou do interior da Bahia, o nome do distrito, né, onde eu nasci, porque tem hospital, né? Chama Entre Rios, um beijo para vocês que estão vendo, na minha terra natal. Mas de verdade, eu cresci numa vila chamada Sítio do Meio, bem pequenininha, que eu acho que nem tá no mapa ainda, que são 16 quilômetros. Então, tem a BR-101, que aí tem Alagoinhas, aí eu fico no meio, Sítio do Meio, que é um vale lindo, mas assim, amiga, não passa nada. Quando chegou o orelhão lá, Nossa Senhora. Foi a felicidade. Eu já tava saindo, já tava partindo já. Porque pra Mas quem... desde nova você sabia que você ia sair da sua cidade pequena? Não, eu acho que sem querer, eu já estava praticando, eu não sabia, tipo, vim de um lugar que não tinha tecnologia nenhuma, nem telefone em casa, nada, zero. Mas a minha família é toda em Salvador. Então, o que aconteceu? Meu avô só sabia escrever o nome dele. Porém, ele é um visionário. Ele pegou uma fazendinha, uma roça do meu avô, do meu tataravô, transformou num business de vender... carne de gado, mas ele também era açougueiro, entendeu? Meu pai não quis ser açougueiro, fez várias coisas na vida, porque meu avô botou todo mundo para estudar, ele queria que os filhos estudassem. Só que meu pai foi passar umas férias no interior, minha mãe tinha acabado de chegar de Alagoas, o negão viu a branquela, minha filha, aí o resto foi história. Minha mãe tinha 17, meu pai ia fazer 21, não voltou, não terminou a escola, fez até a 8ª série. E aí foi para São Paulo, né? O nordestino vai para São Paulo, aí voltou, e aquela coisa toda, caminhoneiro, borracharia. E o velho tava... Velho, porque hoje ele é velho. Tava juntando dinheiro. Hoje, meu pai faz mais do que meu avô.
Então, assim, Sério? eu pequenininha, o povo falava assim, você tá vendo ali, minha filha? Passava as carretas. E eu não entendia nada, mas achei lindo. Então, assim, é uma cultura, tipo assim, uma vida muito simples, mas terra por tum quanto era, graças a Deus. Mas, lindeza, mas acho que a minha diferença Simplicidade, é mas sempre porque buscar. eu não sei de onde é que veio. E eu acho que é de meu avô, porque meu avô não perdia um carnaval, minha filha. Meu avô trabalhava duro, agora era festeiro. Meu avô viajava, então eu puxei foi meu avô. Porque eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de viver. Então, meu pai falou, só sai de casa com 21 anos, amiga, te juro. Com a carteira de identidade, sai de casa com 21 anos. Sério? Sério. Aí você faça o que você quiser de sua vida, se der problema, se der BO, eu não tô nem aí, porque você já é de maior, não vou responder. E assim foi, eu respeitei, eu fiquei. Eu parecia ser a mais rebelde, porque eu falava com a rua inteira. Até hoje, todo mundo me conhece. Aonde você vai? Até hoje, eu falo com todo mundo. Eu sei quem casou, quem pariu, quem não pariu. Porque eu dou assistência. Era Facebook, agora o WhatsApp, imagine, sei de tudo. Porque eu gosto, eu acho que é uma coisa Isso é da que... nossa cultura, né? Mas eu não sei, E tem tipo gente que assim, perde. não. Aí quando eu cheguei, teve uma vez mesmo que eu quase matei uma do coração. Que meu pai falou, fulana, vem cá ver. Railda, um beijo pra você. Vem ver quem tá aqui. Ela, ai meu Deus, eu não acredito. Pensam que eu ia ficar metida, sabe? E aí depois fica aquela coisa do interior, sabe? Com aquela, como é que ela vai ficar? Mas as minhas viagens era assim, eu ia visitar minhas tias. E aí eu ia pra, né? Salvador é super turístico. Então eu fiz amizade com um grupo na praia do nada. Uma do Rio de Janeiro, uma de Brasília, 2 irmãos da Argentina, um da Itália, o outro apareceu. Eu só sei que eram umas 15 cadeiras, só que eu não tinha dinheiro pra cadeira, era eu que meu pai queria que eu ficasse na rosa, então ele não facilitou pra mim. Nada, amiga, nada. Então minha tia ia passar férias, me botava, tipo assim, Natal, pedia, pelo amor de Deus, pra eu ir. Aí, mas eu ia, tipo assim, no dinheirinho que... Então eu comecei a fazer colar de semente, que era o que tinha no interior. Aí daí, com esse negócio, eu né, batia um papo com as amigas de minha mãe, comprava, eu pegava aquele dinheiro, ia para Salvador, comprava miçanga, voltava. Chegou no ponto que na escola, no ginásio, por isso que o português é meio doido. No ginásio, tipo assim, eu vendia, já tava já com aquele pano, tipo riponga, sabe? O braço cheio de pulseira, porque eu já comprava até algumas coisas prontas em Salvador nas minhas férias. E aí, a diretora se via louca, porque assim, deu recreio, ó, aquele negócio vermelho. Daniela chegou, eita! Aí já corria para um lado, mas aí eu já pegava esse dinheiro, já investia. Tem uma cidade que chama Feira de Santana, comecei a comprar roupa. Tem um problema no ombro até hoje, subindo e descendo a ladeira lá em Entre Rios. Porque no meu interior era mais simples, o pessoal mais simples, entendeu? E assim, alguém comprava, não me lembro, mas eu acho que eu tinha até medo de vender lá. Eu disse que meu pai vai me pegar, viu? E foi assim que eu fui me embora. Eu fui para Salvador com 21 anos, com R$100 no bolso. Tem 2 amigas que um dia, se vocês verem isso, um beijo. Das minhas amigas, eu não ia esquecer delas, que eu sabia que elas iam entrar. Mãe e filha, que tem um apartamento no Farol da Barra mesmo, edifício Nápoles, e era das férias. Então, como o marido, né, faleceu e ela era sozinha, então era uma alegria eu chegar na casa dela. Então, a gente se conheceu. Era uma das cadeiras da praia. E elas me deram 2 meses para eu morar, até arrumar um emprego. Ai, que tudo. Que ajuda, né? Pra quem tá começando com R$100 no bolso. Pois é, minha filha. Pois é, um beijo pra Fátima e um beijo pra Roberta. Roberta tá no Peru e Fátima tá na Itália. Eita, todo mundo pelo mundo. E deixa eu te perguntar, como é que foi essa história de você vir pra cá, pros Estados Unidos? Ah, minha filha, eu só sei que eu fui nessa coisa, né? Saí da vila fui pro distrito, do distrito fui pra Salvador. E aí, eu não sei, você é novinha, eu acho, mais do que eu. E aí, o que é que acontece? Abriu Sofitel Costa de Sauípe. E eu já fazia turismo. Então, eu falei assim, eu vou ter que decidir. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer hotelaria, né? Putz, aí vou ver gente tudo quanto é mundo, aquelas maluquices. Porque o que eu passei por cima, rapidinho, para voltar, aquele pessoal que era a Gringolândia da parte da praia, a gente se comunicava, tinha gente da Espanha, não sei o quê. E aí o carteiro, eu acho que rolou muito aquele negócio do bullying, da chaleira,
lá no meu interior, porque era a única pessoa que recebia carta internacional. Então, eu descobri depois que muita coisa era fantasia. Lugar que nunca nevou, eles mandavam pra mim, oi, hoje tá nevando, não sei o quê. E eu viajando, eu achava que eu ia viajar assim. Enfim, aí já tava no Rio, porque eu transferi a minha faculdade pro Estácio de Sá, porque eu tive a oportunidade de sair do Sofitel Costa de Sauípe para ir para o Rio e fazer um estágio. Mas aí teve um drama aí do primeiro noivo, que foi o impulso, sabe? E aí fui pro Rio, porque tinha uma amiga minha lá e aquela mesma história, vamos rachar e tal. Só que eu já queria ter um pouco de poder nas coisas que eu queria. E já aí, queria se mandar, as meninas ficavam no mais e eu corria atrás, amiga. Eu dormia muito pouco. E aí eu corria atrás. Então, virava de dividir. Quando eu cheguei no Rio, teve uma época que era muito engraçado. Para poder arrumar dinheiro, teve uma vez meio que a gente dormia transversal na cama de casal. E dormia 2, 3, só assim, ó, e se pica para ir trabalhar. Mas as meninas ficavam, eu não. Eu caminhava. Eu falava assim, gente, se eu caminhar, será que eu aguento hoje? Aguento. Aí eu chegava toda sexta-feira e eu guardava o dinheiro do ônibus, o dinheiro do táxi, ou o dinheiro da balada que eu ia andando com o salto no saco plástico, sabe? E todo mundo falava, mas é louca, porque eu colocava tudo na caderneta. O que eu gastava, mas eu sempre botei em 4. Ah, entendi. Você sempre deixou tudo direitinho, seu financeiro todo separadinho. Todo. Aí falava, que maluquice essa mulher. Eu falava, mas eu arrumei um mercado mais barato. O que é que eu gastei de mercado? O que é que eu preciso comer e dormir, né? A escola também incluída. O que é que sobra e o que é que eu tô tirando para uma vez por semana eu dar um relax. E era assim, eu dividi em 4. E aí, minha viagem mais internacional, com uma dessas roommate que eu botei, porque eu comecei a ficar com o apartamento. O nome era meu, entendeu? E aí, eu tinha mais o seitor. A maior parte da casa era minha, o quarto era meu. E tem aquele negócio no Rio, que tu sabe, né? Aquele lugar que você estende a roupa, que não é varanda, ali a gente bota um armário, virou um quarto. Então, eu alugava. Então, se o aluguel era 800, eu alugava aquilo ali por 300, já dava para comprar alguma coisa. Sim. Mas o quarto era meu, era trancado. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas legais. E desde que você saiu de casa, nunca mais voltou? Não. Só para visitar? Aí, eu sempre fui uma filha obediente. Todo domingo, era um dos gastos que eu tive bem alto, era ligar. Porque eu não tinha telefone, não tinha aquele negócio. Primeiro, o mais fácil era ligar de orelhão. Porque aí, ou a mulher do orelhão gritava para meu pai atender, entendeu? Nunca chegou lá na roça mesmo ter telefone em casa. Já foi do orelhão, o vizinho chamar, ao ponto de comprar celular. Eu né? já No caso, tive meu pai. essa parte aí de você ligar pro orelhão e pedir o vizinho para chamar fulano de tal. Exato. Então, eu ligava. E quando atendia, era assim, a turista atendeu. E aí, já fez a mala para vir-se embora. E eu passei a minha vida inteira, meu pai falando isso. Era... não sei o quê. Mas eu sempre fui para Natal, sempre fui para as festas mais importantes. Eu sempre estive em casa. Sim. E aí eu já tinha 11 anos, mais ou menos, de solteira. E aí eu conheci meu marido. Gringo? Gringo. Aonde? Conheci aonde? No Rio de Janeiro. Porque não tem muito americano lá na Bahia ainda, não. Então não vai não, né? Eu tô querendo educar o povo. Que o povo pra conhecer a Bahia. Não, porque é aquela coisa, é uma das coisas mais chatas de morar em lugar de branco americano aqui é... how you doing? Você é brasileira? Da onde? Rio ou São Paulo? Nada contra. Rio de Janeiro é minha segunda cara. Ninguém fala mal do Rio. O Rio, tudo pra mim, me abriu a mente, me deixou mais escolada, mais esperta. Mais esperta. Eu cheguei lá mais lerda do que outra coisa. E mudou minha vida, né? Educa a gente, né? Como é que a gente fala? E mudou minha vida, né, cara? Mas não consegui mudar meu sotaque, minha amiga. Meu sotaque, não, mas nada. Tá bom, tá Mas ótimo. eu aprendi a xingar no Rio, me senti mais liberal de xingar no Rio. Porque lá era assim, se você xingar, baiano xinga muito, baiano gosta de xingar.
Mas lá no interior, nossa, meu pai botava Palavrão. um ovo quente na minha língua. Então no Rio não tinha mais parente, não tinha nada, falava as merdas, tava tudo certo. Então eu fiquei mais assim, liberada pra xingar, fui no Rio. Eu falo isso com meus amigos. Eu falo, gente, eu não é que eu seja ignorante, não é que eu seja uma pessoa estressada, mas na hora que eu tô estressada, sai. Sai. Pô, Aí eu venho casar com uma pessoa toda pudica. Aí eu dou uma topada, lasquei o dedo. Ele não vai perguntar se eu lasquei o dedo, não. Ele fala, que feio. Eu, P, bem alto. Não sei se pode xingar. Mas anyway. pode. Pois é. Aí eu tive assim, como é que pode? Ao invés de perguntar o que aconteceu com o meu dedo, amiga, não tem como brasileiro tomar uma topada e falar, não, vai. Ai, machuquei. Não, a gente xinga a família até de quem não sabe. Isso é normal. Faz parte da nossa Aliviando a dor. cultura. Nadou. Mas eu conheci. Você quer saber como eu conheci meu marido? É, Né? isso que eu ia Então, perguntar. aí eu conheci meu marido no Rio, porque ele tem 2 filhos, que ele foi antes casado com uma brasileira, mas totalmente diferente. Ela já morava aqui, uma vida totalmente americanizada. E aí, quando o casamento não deu certo, lógico que é mais fácil o quê? O dinheiro rende, 2 meninos, aqui a gente não tem ajuda. E como ela tinha uma vida privilegiada, não era do balacobaco de balançar Mateus de verdade, ela foi pra lá, porque tem toda uma facilidade no Brasil, né? A família dela toda lá, né? A facilidade que a gente tem de ter ajuda, né? Então ela foi pra lá. E por isso, né? Agradecer a ela ter se picado pro Brasil, me ajudou. Muito obrigada por ter ido pro Brasil cuidar dos seus meninos lá, que você levou o seu marido, né? Ex-marido. Ex-marido. Ele só ia visitar as crianças. Só. Aí na ida de visitar as crianças. Pelo menos até eu chegar na praia, eu acho que sim. Não tinha. Não parecia, não, que ela já tinha outra pessoa. Não. Ela já tinha outra pessoa? Já. Quando Não, eu conheci meu marido, eles já tinham 7 anos de separado. Então tá ótimo, maravilhoso. Não tem mais nada ali. Não era mais rebarba, não. Já tava novinho, já tava pronto. Lavou, tá nova. Já tava já pronto pra casar. Não fui logo, não. E quando você conheceu, assim, o americano, seu marido gringo, o que você achou de diferente? Ai, amiga, tudo. Sério? Talvez por eu ter, desde novinha, essa coisa de... Não é que eu tinha atração e eu nunca achei que eu ia morar em lugar nenhum, mas eu sempre fui curiosa, eu queria saber como era lá, por isso que até inventava, acho que era até para poder me dar um entretenimento lá no interior, que não tinha televisão, não tinha nada. Então, eu nunca vi assim, é diferente, é ruim, é chato. Eu sempre fui curiosa, então é tanto que as pessoas falam, meu Deus, você sair do Rio de Janeiro para ir para um lugar tão frio, não suporto o frio. Eu falei, minha cabecinha foi assim, morei 31 anos no mesmo estilo de vida, praia, tal, mudou do Coqueiral para as montanhas do Rio de Janeiro, oba-oba, maravilha, mas a gente tem que curtir o momento. Eu curti todos os momentos e quando eu tava meio assim, tá frio, que é isso? Eu não sei se você já ouviu naquele seriado Sex and the City. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti ele. Nunca nem tentei traduzir o nome. É fantástico. Se você tiver Blu-ray, eu tenho, porque eu tenho todos os CDs, filme, tudo. Então, o que é que eu contava? Aquelas 4 meninas, né, que são amigas, que se conheceram na faculdade, e aquelas roupas, aqueles negócios. Hoje eu andava na neva, minha filha, de salto alto, fininho. Meia de tudo quanto é cor. Nem precisava ser Halloween, eu era quem eu quisesse lá, porque realmente o gringo, o americano, eu falo gringo porque é como a gente fala, né? O americano de verdade, ele não tá nem aí. Você pode aparecer de amarelo, ele tá de boa, entendeu? Você paga suas contas, não tá incomodando ele, eles respeitam o espaço. A maioria das pessoas educadas, as pessoas que realmente, sabe? Se todo lugar do mundo tem pessoas, vamos dizer assim, no chulo, recalcada, que não tá bem resolvida. Sim. E vai pentelhar os outros. Mas eu me senti muito livre em outro aspecto. Primeiro foi no Rio e depois aqui. E olha que eu conheço bastante estados por causa de um dos trabalhos da gente e tudo. E eu nunca senti de verdade. Eu acho que a sensualidade, principalmente, tanto do homem quanto da mulher, né, do latino no geral. Mas vamos falar a verdade, que nossa mistura com os europeus,
né? Com a Dá um África, tchan, dá né? um tchuc-tchuc. Então, assim, eu acho que não é legal. Imagine eu. Acabei de chegar aqui né, lá no verão. Não tinha... O que não seria legal? Que não- Repare, todo mundo casado. Meu marido é 16 anos mais velho do que eu. Eu cheguei com 31 e ele ia fazer 47. Os amigos dele, tudo na mesma vibe. As mulheres da mesma idade, que tudo casaram na faculdade. Chegar eu com 52 quilos, tudo no lugar, marquinhas de biquíni. E ainda quando eu tô indo pra praia, eu falei pro meu marido, ai meu Deus, eu tô de fio dental, e agora? Aí ele falou assim, não era isso que eu lhe conheci? Aí eu disse sim, não é isso que você usa? Eu disse, é só que eu tenho na mala. Cheguei, tu acha? Umas deram uma de simpática, mas teve uma mesmo que até brigou para eu não pegar numa revista. Mas eu sempre fui descolada, eu sabia. Eu sabia Isso que, eu ia te tipo perguntar, assim, teve algum putz. preconceito? Isso que eu ia perguntar agora. E teve. Então assim, elas falavam de mim e eu entendendo. Mas sabe o que é o final da história? Tipo assim, elas fizeram a escolha delas. Eu não tava na praia com 3 sacos, 4 de batata frita. Eu nunca gostei. É porque não é de mim mesmo, que eu sou da roça. Nunca gostei de refrigerante. Eu vim tomar Coca-Cola experimentar com 18 anos. Elas estavam lá na praia, enchendo a cara, fazendo o que queria. E eu, além de ter uma genética boa, né, minha filha? Desculpe. Brasileira, Então, assim. baiana. Então, assim, eu não sentia, não tentava olhar por esse lado, porque senão eu não ia nem olhar, porque eu sou, sabe? Sou bem discreta, eu não consigo. Tipo assim, se eu encarasse Disfarçar. de verdade, eu não ia conviver com elas. Sim. Então, o que me ajudou muito é que tinha muito sul-africano. E os sul-africanos, eles são descendentes de ingleses, eles são brancos. Você nunca fala que não é americano, mas tem um sotaque diferente. Só que o balacobaco deles tem um balacobaco. Aí, tipo assim, tinha festa, tinha umas comidas parecidas com feijoada, entendeu? Mas as mulheres, tinha uma das mulheres que era o mesmo estilo daqui. Chegava aqui e adaptava, entendeu? Come, come, come. E aí, tem oportunidade, mas o marido tem um emprego bom. Vira housewife e não fica feliz, que o homem passa na cara mesmo. Ou a gente já fica com recalque quando ele fala assim, que conta é essa aí no Amazon? Eu não gosto. Eu fui logo trabalhar, gata. Fui logo trabalhar. Então, assim, tinha as escolhas dela. Teve uma delas que foi a que fez de conta que estava bem. E aí, ela me dava carona. E aí, não sei o quê. Assim que você chegou, ela ajeitou foi sua amiga. Ela ajeitou minha casa toda. Sim. Só que eu não estava sabendo que ela não trabalhava porque ela queria tomar conta da casa dos outros. Então, assim, quando eu cheguei foi ótimo. Inclusive, ela pegou a coleção de pratos do marido porque ela não gostava e deu pra mim. Ela ajeitou a casa, né? Porque meu marido sozinho, 7 anos sozinho, ajeitou a casa, tudo massa. Só que ela queria ter chave da minha casa, ela queria chegar na hora que ela quisesse. Ela fez umas coisas assim, E a gente sabe? brasileira sem paciência nenhuma. Aparentemente, ela é a vizinha perfeita. Você viajou, ela botava, ó, um basca de café da manhã, tudo pronto pra você comer. Só que ali era pra manipular. E aí ia mais, ia mais. E aí chegou um ponto que eu falei, vou lhe dar a chave não, gata, sorry. E uma coisa que me chocou muito, desde novinha, o pessoal daqui, né, você sabe, o pessoal logo tirou carteira, já tem a oportunidade de comprar um carro. Eu nunca tive carro. Só que meu marido não é besta, ele arrumou a oportunidade de fazer um show. E ele fez, e eu sou grata, entendeu? Eu tava juntando dinheiro, já tinha 4.000 e pouco para comprar um carro usado e tal. Aí a gente foi pra Califórnia para um dos trabalhos dele e eu até então não tinha gostado de carro nenhum, porque eu queria me sentir segura. Eu já tinha carteira que eu tirei no Rio, mas se você não tem carro, não vale nada. Então, lá eu queria ter um Peugeot. Eu falei, pô, vou ralar em Peugeot na época, tipo, 16, 17 anos atrás. Peugeot era o Peugeot uau. 2006, Você sabe. Lá na Bahia, o povo nem sei se chegou lá. Aí eu tinha esse sonho, mas aqui eu nunca vi, né? Aí o que aconteceu? Lá teve uma Nebraska e aí o voo cancelou. Meu marido sempre pegou o carro um pouquinho maior. Meu marido também não é chegada a carrão, não. Aqueles carros que o povo daqui gosta, ele nunca gostou, não. Ele falou, aquele tipo de carro é pra quem tem filho pequeno, não dá pra mim. Só que a locadora falou, não tem mais carro nenhum, todo mundo teve que voltar, tá uma loucura, só tem um carrinho pequeno. Eu sei que você não gosta de carro pequeno, mas dá uma olhada.
era um Petit Cruiser. E aí, por causa da Nebraska, a gente foi conhecer San Diego pela primeira vez. E aí eu me senti confidente no carro. Aí eu falei, é esse carro que eu quero. Só que era bege, que não é uma cor que eu sou muito chegada, mas é um bege meio feio que eu não sou muito chegada. E não era conversível, mas o meu sonho de conversível, eu falei assim, um azulzinho, um cinza aí rola. E fui com esse sonho embora. Comprei um chaveiro da Mini, porque a gente foi lá na Califórnia, na Disney de lá. Porque não tinha o que fazer, tava esperando a neve, porque não tinha voo. E fui pra casa com esse chaveiro. Meu marido é muito observador. Passou meses, amiga, atrás. E olha, e não olha. E na época não existia Petit Cruiser lá. Petit Cruiser foi uma febre. E inclusive o modelo que eu ainda tenho, eu não consegui ainda me desfazer, o bichinho só gasta dinheiro. Foi edição ilimitada. Ele achou uma mulher que era de lá, ou sei lá o que foi, onde comprou. Uma velhinha que só tava lá na garagem. 6 meses, com cheirinho de novo. Aí, meu marido pegou e esperou até o dia dos namorados. O nosso primeiro dia dos namorados oficial. E aí, minha filha, eu já trabalhava. Tava num spa. Você tava trabalhando de quê? De massagista, que era uma das coisas que eu fazia. Você fazia isso lá no Brasil? Lá no Brasil. Sim. Minha mãe... quando você veio para os Estados Unidos, você continuou. Inclusive, eu dou, o conselho para você aí que quer vir para cá ou ir para fora do Brasil. Deixo aqui a dica. Faça um curso e pode ser técnico de massagem. Peça um certificado internacional e se jogue, porque massagem você faz dinheiro em qualquer lugar do mundo. Eu não fiz com essa intenção. Minha mãe é massagista até hoje. E eu queria fazer dinheiro. Então, quando ela não aguentava, ela passava alguém que gostava de mim. Eu comecei a fazer massagem com 14 anos. E aí, eu fiz, quando eu tive a oportunidade, quando eu estava em Salvador, eu fiz o meu curso, foi um curso técnico da UFBA. Então, o cara falou na hora, você quer pagar mais uns R$50? Aí eu falei, só porque é bonito, para ficar bonito com esse tigre na frente, eu vou comprar. Eu não acreditei. E eu falei pro meu marido, quando eu fiz a mala, será que eu levo? Fica bonito pra mostrar a pessoa que eu sou graduada, né? Quantas horas eu tenho de curso de massagem, né? Levo ou não levo? Aí ele falou, leva, por que não? E quando eu tava assim, já não tinha um canto da casa de limpar, de coisar, porque, né? Eu nem dirigia ainda. Aí eu ia pro spa de táxi e ele me pegava quando ele saía do trabalho. E ele achou isso super bonito, né? Porque a maioria decide ficar em casa, cuidar de casa e... Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas você trabalhou desde novinho. Eu comecei a trabalhar com esses negócios desde 12 anos. Eu comprei minha primeira roupa, arrasando, amiga. Eu tenho uma foto horrorosa. Um jeans e uma camiseta amarela pra ir pra... Olha, eu não tinha noção de código, de dress code, como fala, né? Sim. Traduz aí, gente, me ajuda. Eu não tinha pra ir pra formatura de minha irmã e todo mundo deixou, porque achou, tipo, sabe? Meu pai, acho que era pra economizar, pra comprar terra, mas tudo bem. Eu compreendo. Todo mundo tem o seu foco, né? E ele tava focado. Então, eu tô lá, não tinha... Era pra ser um vestidinho, né? Talvez até saísse mais barato, mas tava lá, feliz da vida, que eu tinha comprado minha primeira roupa. Uma camiseta amarela e um jeans. Que eu nem sei se era marca, acho que não. Mas, enfim, eu era massagista. Tive a sorte de trabalhar nos lugares mais chiques de lá. Tipo assim, era tipo... E no Rio você também trabalhou como massagista? Também. Eu era pertinha, tipo assim, lá no Rio, você sabe, né? Tem o prédio que os 3, 4 primeiros andares são de business, pode ser joalheria, o que for. E os outros os outros 10 ou 15 lá em cima é residencial. Então, assim, um dos primeiros lugares que eu trabalhei de massagem no Rio foi logo no meu prédio. Uma quiroprata querida. Agora eu vou lhe dizer, viu? É verdade, a gente começa a ficar mais velho e começa a ter experiências. Quanto mais experiência diferente você tem coisa que começa a apagar. Você realmente tem que ver uma foto, olhar um Instagram, Facebook, no caso. Não, no meu caso era Orkut, se tivesse ainda. Pra poder lembrar, eu tô tentando lembrar o nome dela, mas tá na minha mente. Até endereço às vezes também, sabia? Não, eu também me perco total. Isso daí é super normal, isso daí não tem problema. Eu chego no Rio, eu sei tudo, mas assim, eu fico... Mas não sabe nada, tipo assim, de endereço, essas coisas. Eu sei o ponto que eu pegava o ônibus. Isso eu só tenho 5 anos aqui. Da praia eu me lembro, ponto 6.
6.8. O primeiro é do Leme, né? Sim. Que é uma das praias que eu mais gosto, que é mais tranquilinha. Mas na hora de se divertir, a gente vai pro ponto 6. É ponto 6 ou ponto 5? Agora você me pegou, porque eu gosto da Barra da Tijuca, eu gosto ali do Recreio. Eu Não ia tenho pra experiência lá, Cabo não. Frio. Cabo Frio eu conheço. Cabo Frio eu ia demais. Mas a Zona Sul eu frequentava pouco. Não frequentava muito a Zona Sul, não. Até por causa do ônibus. Muito lotado. Trem muito lotado. E eu morava na Zona Oeste. Mas pra o lugar mais longe que eu morei, e eu gostei muito, foi uma das vezes que eu voltei, que minha amiga tava em Niterói. Niterói é maravilhoso. Aí eu fiquei em Niterói com ela, pra não ficar sozinha, pra poder arrumar um apartamento de novo. E foi dessa vez que eu conheci meu marido. Aí, vamos lá, voltando ao assunto do seu marido. Com qual visto você veio? Eu vim com Fiancé Visa, que é O K1. Número o eu não K1. sei não, porque ele fazia tudo. É K1. É K1. É o que eu vim, é o mesmo que eu vim. Aí o processo demorou mais ou menos quanto tempo? Menos de 2 meses. Sério? Sério. Caraca, que top. E ele tava lá no Rio. Quando você veio pra cá, ele foi te buscar? Como é que foi? Não. Tipo, a gente ficou nessa, tipo assim, não, não tô gostando, não tô namorando. E ele ia visitar os meninos, aí o primeiro dia era meu e o último dia era meu. E no meio ele ficava com os meninos. Aí ele chegou a um ponto que ele falou, ficou mais de 1 ano nessa. Mas a primeira vez que a gente se conheceu, eu acho que nem ele tava com cabeça de querer pensar alguma coisa, porque ele tava focado naquela tristeza e ansiedade de ver os meninos no outro dia de manhã. E eu, que menina, com a cara de bonzinho demais. Eu falei, amigo, perfeito, converso, falo, e a gente troca um inglês, acabou. A gente não ficou a primeira vez. Aí ele voltou. E minha amiga falou, agora eu agradeço a Patrícia. Porque a Patrícia falava inglês perfeito e ela ajudou muito. Inclusive, ele falou, quando eu volto... Ele tá dizendo que é seu número, que quando ele voltava, ele levava pra janta. Eu, amiga, tá bom. Esqueci. Só que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu poderia estar na casa de qualquer outra pessoa na hora que o telefone tocou. Não ia ser a mesma coisa. Adivinha onde é que eu tava? Na casa de Patrícia. Na casa de Patrícia. Patrícia botou logo. Olha, me mandou, acho que era satiricon. Eu nem sabia comer sushi. Ainda pediu a ele que era pra mandar uma quentinha pra ela. Arrasou, minha filha, indicou tudo. Deu o endereço. Então, assim, obrigada, Patrícia. E eu ainda disse, Tô casada por causa de você, Patrícia. Muito obrigada, Deus te abençoe. Ele chegou lá, sabe aquelas sandálias de gringo? Eu, amiga. Aí ela falava assim, amiga, mas ele tem um cartão de bonzinho. Tu teve que desfazer o guarda-roupa dele? Porque eu tenho umas amigas que casam com americano que elas falam assim, tive que desfazer o guarda-roupa dele todinho. Essa calça de pescador, essa sandália de pescador aqui não dá. Não, e outra coisa, o estilo da ex era diferente do meu, então eles não compram muita roupa, não tem esse negócio de... Acho que a coisa depende do homem, né? Não tem esse negócio de deixar pra mulher fazer. Então tinha muita blusa daquelas que você usa pra ir pro Hawaii, sei lá que de acho vermelha, com as flores assim, sabe? Aí eu fui tirando. Nem estilo floridiano. Mas eu não devia ter jogado fora, tinha deixado pro Halloween. Não, eu troquei. Agora, quando a gente veio pra Flórida, que tá meio esculhambado, né? Porque a tendência é realmente chinelão e bermuda. Sim, normal. Então, quando eu vejo ele... Aqui é Rio de Janeiro. É chinelo, bermuda. Quando eu vejo ele de calça, eu falo, uau, você devia andar mais assim. Mas, enfim. Não, eu troquei. Eu troquei muito. Eu comprei umas blusas mais, assim, com silhuete. E Sim. umas calças. Foi tanto que uma amiga dele... Marita, vou contar, viu? Aí Marita falou assim, olha, com todo o respeito, amiga, mas eu nem sabia que Bill tinha uma bundinha. Ele tem mesmo, eu digo que foi eu. Feijão e arroz. Tem. Ele não é um gringo chulado, não. Mas eu trabalhei bastante. A não ser que ele esteja fazendo agachamento escondido de mim, mas melhorou a bunda muito. E deixa eu te perguntar assim, nessa sua vivência aqui nos Estados Unidos, nesse tempo de Estados Unidos que você tem, qual foi a maior dificuldade para você que você encontrou aqui? A maioria das pessoas fala que é inglês, mas eu fui privilegiada. Eu vim com os meus 2 enteados, né? Como eu lhe falei, ele falou que estava dividindo o tempo, ele falou, conheça meus filhos. E foi ali que a gente relaxou para namorar, eu acho. Porque o mais novo não lembra, mas ele virou pro pai e falou, no final das férias, meu pai, eu tava com ciúme, namorada nova, mas agora eu tô tão feliz, eu tenho 2 mames. Aí...
Coincidência ou não, menos de 3 meses estou eu aqui passando férias que eu nunca mais voltei. Que nunca mais voltou. Então, assim, eu não falo que é o inglês porque os meninos falam português e inglês perfeito. Então, tipo assim, quase 2 meses foi com eles. Então, eu não acho que foi o inglês. Inclusive, quando eu fui pra escola, que meu marido falou que eu tava falando coisa errada, porque eu comecei pro SPA e tinha umas meninas que realmente, eu descobri depois que não tinham inglês bom. Americana nascida, mas falava... Como é que fala? Slang. Um negócio assim que engole. E eu sou papagaio. Eu tava falando. Aí ele vai pra escola, me botava pra fora. Não, 1 mês. Não, você tá avançada. Porque eu falo certas coisas que quando você vai pra escola você não aprende. É só convivência. Eu acho que a minha primeira dificuldade é, principalmente lá, né? O sistema de transporte não é como aqui. O povo reclama daqui. Minha irmã ficou apavorada. Eu falei, caraca, como você falou, né? Não tem ônibus cheio. Não tem. Super fácil de pegar. Você olha no telefone, chega na hora certa. Eu acho que foi isso. Foi eu olhar para um lado e para o outro quando eu não estava trabalhando ainda, quando os meninos foram embora e eu depender de carona dos outros. Porque não tinha Uber. Ah, eu também. Eu também passei por isso. De chegar aqui e precisar de carona. Então, assim, pra mim, eu falava... Nossa, eu me senti um passarinho preso na gaiola. Eu sempre gostei de morar, trabalhar, estudar tudo perto, que eu fizesse andando, lógico, pra guardar, né? Porque eu falava que eu não ia casar, que eu ia ter minha vida, ter alguém. Sempre gostei de namorar, namoradeira, cá pra nós. Meu pai, aí, mas que eu ia ter essa coisa, eu não queria ter essa vida, né? Que é bem típica do interior, de dona de casa, sabe? Marido machão. Eu não queria isso. Então, eu nunca imaginei que eu ia casar. E aí, eu vim porque meu marido ele me enganou. Ele foi me enganando. Ele foi me enganando aos poucos. E eu fui me sentindo enganada e feliz. Mas, de verdade, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de ser casada. Eu gosto de ser casada. Eu gosto. E assim, você teve experiências com brasileiros, claro, latinos. Tive. O que você, assim, fala, assim, de coração, a diferença que você sentiu, assim? Claro que não é todo americano que vai ser da mesma maneira e nem todo brasileiro que vai ser da mesma forma. Mas qual foi sua maior diferença, assim, entre o latino e o americano? Acho que a maioria é o machismo. É o machismo. A gente vem de uma cultura muito machista. Por mais que diga, a conveniência agora do novo machista é que a gente sair para trabalhar para dividir conta. Certo? Aí fala assim, não, eu tô libertando minha mulher. Não, eu ainda acho. A diferença é que a maioria conquistou essa coisa do marido deixar e trabalhar. Porque ele hoje é mais ambicioso, mais vaidoso, então divide as contas, né? Então, essa é diferente do machista antigo. Ele quer ela trancada dentro de casa, com os meninos, e ele paga tudo. Sim. Mas, por exemplo, é simplesmente conversar. Tipo, olha, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero fazer. Aí ele vai olhar a agenda dele. Por quê? Pelo menos no meu caso. E eu vejo isso em outros relacionamentos que eu tive oportunidade. É você se programar pra ele não ficar, tipo... Não é aquela coisa de dizer assim... eu vou sair com minhas amigas hoje. Aí ele vai fazer assim... E eu vou fazer o quê pra jantar? Tipo, uma falta de consideração. Aí ficam magoados. Mas não vai dizer que você não vai. Entendeu? Então, no meu, realmente é assim. Eu tenho liberdade. Não vai dizer que não tem ciúme. Tem. Se ele sentir alguma coisa, ele faz uma pirracinha assim. Ele fala com uma coisa que me irrita um pouquinho. Mas ele nunca deixou transparecer. Eu não sei se é meu caso, mas eu acho que meu marido tem uma boa estima. Eu nunca senti aquele negócio, que é o gringo que é inseguro, que não sei o quê. O gringo que é frio. Parece que você tem uma relação maravilhosa com ele. Nada é perfeito. Nada é perfeito. É boa. Nada é perfeito. Não, nada é mal de rosa. Tem a diferença de cultura diferente. Quando eu cheguei, eu fui mais espertinha, que eu já tinha tido 2 experiências. Eu não mostrei, eu mostrava logo que eu sabia cozinhar, lavar, passar, blá. Não, eu fiquei 15 dias me fazendo de morta. E ele me surpreendeu, porque ele já tinha rotina. Ele saía do escritório, ele comprava receita lá, ele tinha 20 receitas na época.
E aí ele passou fazendo essa... Quando terminou as 20 receitas, eu vi que ele estava começando de novo, aí eu senti saudade. Porque eu sempre fui, como eu lhe disse, curiosa. Então eu fiquei aberta, sabe? A comer tudo. Aí depois eu fiquei naquela, tipo assim, fácil pra gente é o quê? Feijão, arroz, aí você vai fazer salada ou verdura cozida e você troca a proteína, né? Sim. Ele ficou um tempo bem, mas depois ficou aquela coisa que eu não entendia. Isso foi uma dificuldade. Hoje quer comer japonês, amanhã não sei o quê. Até um ponto que eu falei assim, não, eu tenho que prender esse homem em casa. Eu não gosto de sair toda hora, eu tô cansada. Já pensou você dar massagem? Aí, um drink, ok. Mas todo dia, sabe aquela função Sair de... pra jantar. E eles têm muito essa mania aqui, né? Ou de ter... Aí, nas horas vagas, porque você não tem mais sua amiga, você começa a ansiedade. Eu botava nisso, eu queria fazer as receitas do Brasil. E eu atraía bastante gente. Eu fiz, amiga, todos os anos. Feijoada. E era pra quem eu gostava na rua, no spa. Botava 40 pessoas dentro de casa. Então, meu marido tem esse diferencial. Que o povo fala assim, é frio. Ele é mais reservado. Porém, É receptivo. ele não é frio. Inclusive, ele fica de boa. Ficava assim, um monte de gente dentro de casa falando português. Ele de boa. Nem tchum. Lógico que ele preferia que tivesse alguém que tentasse falar inglês com ele. Com certeza. Mas eu não tenho culpa. Quando eu vim, ainda teve a possibilidade dele aprender. Mas Sim. ele não quis mais. Eu acho que um dos problemas é esse. Pronto. E hoje, qual é o seu maior projeto, assim, de trabalho? Hoje você não trabalha mais com massagem, você tem outros projetos. Quais são os seus projetos hoje? Os meus projetos hoje, eu tenho uma empresa que começou lá, mas é online. Então, eu tenho uma loja online de câmera de segurança, que aqui chama Surveillance, né? Que eu sou a intermediária entre o instalador, não trabalho com instalação, nem vendo a grande quantidade para um cliente. Então, eu sou aquele que, tipo assim, você tem um projeto na sua casa, o outro tem um projeto no estúdio, e aí pega esse montante e passa numa ordem só para o distribuidor. Ainda tenho. Mas aí, quando eu vim para cá, eu fiz várias coisas, porque eu já estava o que eu faço das câmeras de segurança, eu não preciso nada mais do que o computador e não preciso trabalhar muito. Eu não interajo com ninguém. E eu sou povão, eu gosto de conversar. Então, aquilo não estava legal. E aí, eu fiz algumas coisas. Fui até vender Panamá Hat no Panamá, o chapéu de Panamá. Sim. Conheci uma menina, longa história. Fui trabalhar, foi uma experiência. Tem um chapéu de todas as cores. Mas não, era um dinheirinho bom, mas foi uma coisa para me tirar de casa, sabe? Não tem carreira. E segundo, minha irmã, acho que em 2016 ou foi 2015, queria vir para cá, mas para mim, aí falou aquelas coisas que queria ser independente, nunca tinha morado sozinha, blá, blá, blá. Eu falei, para vir para cá, aqui é diferente. Não tem esse negócio de parente, morar com parente, a minha vida é de americano, então americano... Dá 10 dias para um parente vir visitar. Depois disso, tchau e bênção. Entendeu? Então, tipo, eu vou lhe dar um mês para você saber onde é que você tá, tal. E aí, depois eu vou arrumar um roommate para você, porque você precisa disso, né? Vou lhe ensinar tudo para você se jogar. E aí, minha irmã veio... Eu já tinha conhecido numa manicure uma pessoa que limpava há 20 anos, que ela sempre me pedia, poxa, eu queria tanto trabalhar com alguém como você, eu preciso de alguém como você, que sabe de internet, que sabe de Facebook, que sabe de network, que eu era a rainha do network para conhecer gente. Ainda sou, menos, mas ainda sou. E aí, eu juntei o CRE com o Léo, falei, vou falar com meu marido, minha irmã tá querendo uma oportunidade, quem sabe não dá. Na minha cabeça, eu ia me saindo e ia botando minha irmã, entendeu? Eu ia continuar... Por trás, eu não ia mostrar Dani Douglas. Era delas. Mas nenhuma das duas tinha... Ela tinha documentação, mas não tinha capital. E eu acho que o score dela também, um monte de coisa. Social, alguma coisa aí. E aí, eu abri a empresa, fiz tudo. Banco, conta conjunta, aqueles breguetes todos. Minha irmã chegou. Paguei a passagem, minha irmã chegou. Quando minha irmã chegou aqui, ela virou para mim e falou assim, eu não tenho cliente não. Aquele papo, que até meu marido caiu, que tinha... uma grade, né? Um schedule. Sim. E a gente vai começar com residencial, mas a gente vai abrir essa empresa de after custódia. Eu falei, beleza, você tem experiência e eu vou atrás fazendo aí as papeladas, os negócios da vida, o contador. Tá tudo ótimo.
A minha irmã chegou lá e falou, não tem cliente não, cadê os clientes? Eu falei, como? Aí eu falei, sabe de onde? Não vou brigar não. Mandei zap, já tinha zap para as vizinhas todas. Arrumei 5 clientes no meu prédio. A um gostou, porque as clientes eram tudo brasileiras. Aí o bom foi que ela deu start com minha irmã. Foi uma sócia super relâmpago. Saiu numa boa, porque eu me fiz de doida também. Cheguei lá na porta e mandei ela assinar e disse assim, não dá pra mim também não. Não deu muito certo. Minha irmã ficou 6 meses, foi embora pro Brasil. E aí eu falei, putz, o que é que eu vou fazer agora? Eu já vi que esse negócio dá dinheiro. Aí eu peguei, comecei a recrutar meninas. E eu disse assim, eu não quero esse dia a dia. Vai rolar. Eu quero chave de milionários para poder resolver todos os babados da casa. E eu consegui. Mas, quando tá no pico do pico, fiz fama, sou chamada da mina da água. Porque o cansaço, que você deve saber como é. Eu ia pro network, a pessoa falava assim, mas você faz o quê? Você é o quê? A mina da água. Porque envolve água, né? E aí transformei nesse negócio que meus clientes começaram a dizer, não, eu não quero só limpeza, não, eu quero que você venha. Porque, assim, o mesmo marido, muitos anos de América, e aí eu transformei um business de limpeza em concierge property management. Inclusive, ainda tenho, mas lógico, pandemia, essas coisas todas, eu acho que foi muito acertado de muitos dos meus clientes venderem porque estavam ansiosos, sem saber o que queria. E, lógico, né, o valor absurdo que está agora, então eu acredito que eles estão com esse dinheiro esperando baixar para comprar outra coisa. Inclusive, muitos deles não me disseram nada, mas a chave ainda está na minha mão. Aí, de vez em quando, do nada, fala assim, vai lá, muitos alugaram. Então, assim, não foi perda de cliente, foi a situação que eu acho que para eles, acertado, eu faria a mesma coisa. Ainda tem alguma... pandemia, né? E tem, às vezes, uma família, um apartamento de férias de uma família, que a família é tão grande e traz os amigos, que rende mais do que, sabe? Eu entendo. Inúmeros de apartamento. Então, eu gosto de resolver esses problemas, eu gosto dessa parte de property management. Você se encontrou nisso? Porque eu tenho inglês, às vezes, tem uma coisa do condomínio que eles não entendem, eles me chamam, eu sou paga por isso. Teve coisa do correio, tem coisa de banco. Então, eu gosto dessa parte. Mas todos eles querem limpeza também. E a parte de limpeza é o que mais implica. Porque com a pandemia, muita gente quis trabalhar sozinho. Em preços, assim, mais baratos. Um monte de coisa. Sim. Então, eu ainda tenho. Mas eu não estou muito, nesse momento, focada em novos clientes. Porque... na pandemia, como eu não podia sair, continuei trabalhando. Muitas das meninas iam limpar e eu só ficava realmente no telefone. E eu ia fazer o concierge nos apartamentos que estavam vazios, que meu marido é de risco. E também a gente não sabia o que era esse vírus, né? Então, eu comecei a voltar para minhas raízes, assistir por causa de Tieta, que meu amigo mandou o password dele do Google Play. Aí eu comecei a assistir Tieta, porque meu pai não deixava assistir Tieta não, minha filha, novela nenhuma. Então eu falei, vou pegar essa vibe. Quando eu abri o Google Play, tava Tieta lá. E no final de Tieta, eu comecei a chorar. Eu disse, o que é isso? Eu sou muito conversadeira, mas eu presto atenção no movimento. E aí eu falei assim, isso aí é saudade de casa, mas é saudade de casa de um outro jeito. Graças a Deus, desde... O meu green card também foi muito incrível. 1 mês e meio depois que eu casei, meu green card chegou. Nossa, que tudo. Foi. Então, eu nunca tive o problema de ir para casa. Às vezes eu vou 3 vezes no ano, dependendo. E então, não era aquela saudade. Sabe o que era? Aquela saudade de você ir com o tempo, não como turista. Sim. E aí eu comecei a assistir coisa, comecei a me atualizar, porque minha vida é totalmente gringa. Comecei a interagir com brasileiros aqui, porque eu me permiti. Eu tive a oportunidade, eu me permiti. Não que eu tenha nada contra. Conhecia, brincava, mas eu falei, eu não vou ter a mesma experiência se eu for logo para a comunidade brasileira. Sim. Como agora, né? É pagode aqui, agora tô na rádio, agora tô aqui com você e acaba que a gente vai, né? Mas eu ainda penso um pouco como americana em muitas coisas, porque eu tenho um convívio com meu marido. Sim, é por causa do convívio, né? Diário com o americano. Então, você acaba pegando um pouco das duas culturas. Então, eu comecei a ver essa coisa do nordestino, tarará, e lembrei de um episódio. Um dia eu vou encontrar com ele de novo. Inclusive, foi num evento
do college que meu marido foi, que independente do ano que você se formou, eles se juntam. E teve algumas reuniões aqui. E uma das meninas é brasileira, casada com um nordestino. E aí eu fui pra essa reunião, né? Umas reuniões. Aí um fala como era antes, aí a época do meu marido, tal, não sei o que, não sei o que. E aí o cara falou assim, você é nordestina? Eu disse, eu sou. Aí ele disse, eu queria tanto ontem você, num café, todo mundo, muito gente boa, tal. Aí eu falei, por que tu me queria lá? Porque tinha muito nordestino. Ele disse, não, só eu. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele tão qualificado quanto o resto, mas ele se calou enquanto faziam piadas, tipo, que nordestino é burro, cabeção, Paraíba. E ele foi dando a lista e ele falava assim, olha, mas todo mundo muito gente boa. Eu falei, eu não achei nada engraçado. Eu acho que você não ia querer que eu estivesse lá, porque a graça ia virar de um outro jeito. Porque tem isso. E é uma coisa que eu tô tentando, que hoje virou um movimento. Sim, com certeza. Virou um movimento que tem até nome. MIA de Miami, que é para representar os Estados Unidos, e Deste de Nordeste, porque é daqui para lá e de lá para cá. Pode ser qualquer nordestino. Já adotamos também o Norte. Norte e Nordeste, que mora fora do Brasil. Qualquer pessoa. Hoje é o quê? É a gente se conectar, se conhecer, fortalecer a cultura e aquela coisa de não deixar as raízes, o meu levanta, como dizem, é para tipo assim, você pode ser quem você quiser, seja nordestino, seja lá o que for. Os rótulos vão vir, vão te dar. Agora, se você vai deixar isso grudado no teu peito, é problema teu. Então, assim, aquele rapaz se calou e eu perguntei para ele por quê. Ele falou, porque eu era minoria. E daí? Então, assim, aquilo me impulsionou. Eu falei, caraca, eu passo isso o tempo inteiro. Tipo, oxente, bichinha, lá vem ela. Culpa da Globo. A gente não fala assim. Eu falo assim? Não. Não. Mas você sabe que eu sou nordestina. Sim. É o I, o Ti. O meu inglês é good, very well. Mas não é assim. Então, foi uma propaganda feita que deu certo, né? Você sabe que as novelas baseadas em Jorge Amado, uau, né? Tieta, dentre outras. Mas a gente não é todo mundo que fala assim. Alguns mais, alguns menos. A gente não fala meu rei, colé de mesmo. A gente não fica assim o tempo inteiro. Então, eu fiquei pensando nessas coisas todas, né? Eu falei, eu quero ir. Eu fui. Agora, esse mês está fazendo 1 ano, eu fui pro Brasil. Aluguei um carro, conversei com meu marido. Falei, olha, eu nunca fui pro Brasil 30 dias e eu preciso ir só. Aí ele, você é louca? Que graças a Deus a gente tinha ido pra Europa mais ou menos 30 dias. Ele falou, você é louca? A gente vai ficar 30 dias na Europa? Porque a gente guardou tudo, né? A pandemia, achamos Deus. Gente, tinha passagem de $400 para ir pra Europa. Agora tu não acha. Então ele olhou várias coisas, deu pra gente ficar assim, né? Algumas férias numa férias só. Foi maravilhoso. Aí eu falei pra ele, eu quero logo depois. Ele falou, você é doido? Eu falei, eu vou pros Estados Unidos, lavar as caçolas e vou pro Brasil. Aí ele falou, você vai estar morta, porque eu já lhe conheço, você gosta de casa. Eu falei, mas eu preciso ir. Deus estava avisando. Quando eu tô visitando minha prima, que foi a última parada que eu fiz em Roma, uma amiga minha falou, seu pai tá bem? Eu falei, pronto. O que foi, amiga? Porque a família não ia me dizer. E aí meu pai caiu do cavalo pela 1000ª vez, e aí, sabe, uma história longa. E aí, dessas 30 dias, eu só rodei o Nordeste 10, do qual meu pai tá até chateado. Machista, tá chateado até hoje, porque eu nunca dirigi, eu nunca aluguei carro. E eu falei, dessa vez eu vou mostrar painho, né, que eu sou independente. Cheguei lá com o carro alugado, minha filha. E para ele é um absurdo, né? Não saio ali, vou para lá, vou para lá. Mas eu fiquei 3 semanas revisando com minhas irmãs. E eu disse, agora eu tenho que ir, gente. Eu tenho que ir. E foi mais do que eu pensava. Porque eu saí daqui com esse pensamento. Gente, eu já ajudei, eu ainda ajudo, não tenho problema nenhum. Outras pessoas. Mas por que eu vou botar a telha no vizinho se a minha casa tá com goteira? E comecei com essa ladainha na minha cabeça. E realmente a coisa mais fácil que tem ainda em certos lugares no Nordeste é arrancar o dente quando dói. Sim. E tipo assim, tem muito descalço no Nordeste. Isso quer dizer que eu hoje, Daniela Douglas, quero abrir uma ONG, um no-profit? Não. Mas eu acho Você quer ajudar as pessoas. Mas eu acho que se você já bota um sorriso sem dente ou com sem dente, né?
que eu ainda faço, você sabe que eu faço palhaçada na internet. Mostro que eu conheço vários países do mundo, mas eu amo voltar para aquele vilarejo e comer farofa de ovo, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu já comi caviar, eu já comi coisas que nem sei falar o nome, mas eu não perdi minha essência. Então, isso deixa meu povo feliz. Deixa. De verdade. Então, assim, é dizer assim, olha, você não precisa parecer com fulano, com ciclano. Eu até botei meus cabelinhos, mas foi coisa da vida. Enfim, eu sou chorona mesmo, já tá quase derretendo aqui, mas é de felicidade, de verdade. De orgulho. De orgulho, eu sempre fui uma nordestina. Vários lugares eu fui, isso aqui é felicidade. Vários lugares eu fui, nem todo TPM, mas é assim, né? Desculpa da mulher, TPM, falou assim, eu tô, TPM, mentira. Então, assim, fui super bem recebida. Um dos lugares que eu dormi, tipo, maluquice, mas eu fui pra visitar uma família que eu conheci pela internet. E aí tá eu, minha filha, no sertão de Sergipe, me senti tão bem, amiga, dormi 2 noites na casa do povo, sabe? Depois de batendo de porta em porta. O pessoal que eu fiz, que eu conectei na internet, nordestina, eu falei, eu tô indo aí, ninguém acreditava. E, tipo assim, apareci na porta do povo mesmo. Alugou o carro. Aluguei o carro e foi descendo. Fui Aí até você conhece a história da pessoa, como é que você faz? Não, tipo assim, a gente começa a conversar, bateu a vibe, eu falei assim, tô descendo, eu nem sabia o que era Mia Deste ainda fiz uma festinha de blogueiro, um beijo pra Sergipe, tipo assim, maluquice mesmo, sabe? Aluguei uma casa com piscina. Mas te fez feliz? Feliz, fiz feliz, voltei, tipo assim, é isso mesmo. Eu queria ter ido mais, mas eu acho que eu conheci as pessoas certas. E aí, quando eu voltei, eu já tava assim, putz, a gente precisa, porque minha ideia básica hoje. Eu falei, não, é muito complicado uma ONG. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... É uma coisa que me afeta, é reputação. Então, assim, pra mim, eu não quero ter esse estresse. Vai tirar a minha paz. Eu gosto de tudo gostoso, tudo animado. Então, pra mim, vai tirar a minha paz se eu tiver uma ONG minha. Não precisa. Eu pensei assim. Você pode fazer da sua maneira, ajudar do seu jeito. Não precisa ter uma ONG para você ajudar o próximo. Eu faço, assim, coisas que eu não preciso de ONG. Então, na minha cabeça, eu falei assim, se eu tava com essa saudade tanta e eu não posso vir aqui sempre, eu vou começar a procurar nordestinos. Aí a gente vai ter essa vibe de comer cuscuz, sei lá o quê, porque tem muita gente que sempre pergunta, lá tem feijão, lá tem não sei o quê. E aí eu conheci pessoas incríveis, assim, conheço um monte de nordestino. Todo mundo falava quando eu comecei, você tá doido, não tem nordestino aqui não. Baiano, então, não tem. Você não tem noção quanto baiano tem aqui. Bastante. A gente vai fazer, viu? A gente vai fazer carnaval, a gente vai montar um trio elétrico nesse negócio. Eu creio. Então, o meu projeto era esse. Primeiro que a gente se unir, que a gente já vai ficar mais animado. Sim. Se a gente ficando mais animado, a gente produz. Sim. E depois a gente vai arrumar um jeito, que $5 meu com $5 seu, a gente bota dente na boca de alguém. Ou comprar chinelo pra alguém, entendeu? Eu não vou deixar de ir pra sua ONG lhe ajudar. Não, misunderstand, como é, amiga? Não me interprete mal, mas o meu foco é esse. Sim, tá certíssimo. Eu sinto muito, inclusive eu tenho sangue e tenho orgulho disso, sinto muito pela África, mas o meu foco é o descalço do Nordeste. Sim, tá certíssima. E qual é o nome do Instagram? É Mia Deste? É Mia Deste 124. Então vocês já podem encontrar lá o Instagram. Não é uma ONG, é só um projeto que a Dani fez, que ela está elaborando esse projeto para que tenha fortalecer o nordestino que mora fora do Brasil. Para que exista conexões entre nordestinos que moram fora do Brasil, para que não perca a sua essência, a sua cultura e nem deixe que ninguém zombe disso, muito pelo contrário, tenha sempre orgulho das suas origens, da sua cultura, de onde você veio, nunca deixa disso ser vergonha na sua vida, muito pelo contrário, sempre trate como o maior orgulho. As nossas raízes têm que ser um orgulho. Uma árvore, ela só dá fruto se ela cuidar das raízes dela. Então, dê frutos, cuide das suas raízes. E outra coisa, eu aprendi isso com uma Mia Deste que eu não sabia que é Mia Deste. E ela tem um filme chamado Leaves, que é Folhas. E ela falou uma coisa muito interessante. Você sabia que as árvores, elas se abraçam pelas raízes?
E quando tem uma árvore que tá para morrer, elas vão por baixo para dar oxigênio. Eu não sabia disso. Então, assim, é raiz. É raiz. É raiz. Tudo é sobre nossas raízes. E é desse jeito, bem descontraído, bem calmo, bem leve e com bastante orgulho das nossas raízes que a gente termina esse bate-papo. Eu quero agradecer a Dani por trazer a história dela aqui para nós, para a gente conhecer todo mundo. Você que é do Pod Gringa, que nos assiste toda semana, não esqueça, curta, comenta e compartilha. Procura lá a Dani, Diário de uma Nordestina. Nuzeua. É um palavrão. Procura lá a Dani, inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. E até o próximo Pod Gringa Podcast. Muito obrigada. Obrigada a você. Dani. Muito Obrigada a obrigada. você.